Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E a gente está de volta à bela cidade do Porto, em Portugal. É lá que fica uma das melhores universidades da Europa e onde o nosso convidado de hoje fez seu intercâmbio. Ele é um aluno de engenharia que foi estudar um pouco de economia por lá. E, claro, teve uma experiência incrível. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, a gente vai conversar hoje com o nosso amigo Lucas Pesotti Sievert. Ele é estudante do curso de Engenharia de Produção e Sistemas, estuda na UDESC Joinville, Universidade do Estado de Santa Catarina, e ele está falando com a gente diretamente da bela cidade do Porto, em Portugal. Ele foi lá fazer intercâmbio na Universidade do Porto e vai compartilhar agora a experiência dele com a gente. Lucas, muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado participar aqui do podcast. Agradeço a oportunidade e também gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Acredito que vai ajudar bastante alunos da UDESC nessa empreitada aí em busca de um intercâmbio. É o que a gente espera também, Lucas. Mas vamos lá, vamos falar da tua experiência. Lucas, normalmente eu pergunto para quem passa aqui pelo podcast como é que a pessoa decidiu fazer intercâmbio. No teu caso, era uma coisa que você já queria, assim, quando entrou na faculdade, ou foi uma intenção que foi despertada durante o curso? Como é que foi no teu caso? Eu sempre tive a vontade de fazer um intercâmbio, já era algo presente desde o momento que eu entrei na faculdade. Ali em meados de 2020, eu comecei a pensar sobre, naquele momento de pandemia. Foi um momento que também muitas fronteiras se fecharam, então não seria um momento ideal, mas foi um bom momento para começar a planejar. No início de 2022, eu consegui ser aceito no intercâmbio aqui para a Universidade do Porto, ali começando o planejamento no primeiro semestre de 2021, que foi quando as fronteiras, né, se reabriram e tudo começou a voltar ao normal, digamos assim. Você é aluno de Engenharia de Produção e Sistemas, mas está fazendo intercâmbio na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. É legal a gente contar isso também, porque não necessariamente quando você vai fazer um intercâmbio, você vai fazer exatamente no mesmo curso, né, que você faz aqui no Brasil, né? Quero que você conte como é que foi essa tua escolha por fazer intercâmbio na Faculdade de Economia e como é que você escolheu também a Universidade do Porto, o país, como é que foi esse processo? Eu estava muito próximo do final do curso, então eu não tinha tantas matérias aptas para validar. O curso de engenharia de produção, não sei se todos sabem, mas é um curso bastante completo, né, que pega a área tanto de economia, administração, da própria engenharia, qualidade. Então você pode ir para várias áreas e se fizer um intercâmbio também você pode, de repente, né, ver matérias semelhantes em cursos diferentes, que foi o meu caso. Eu tinha algumas matérias na parte de economia e de gestão, que é mais uma parte administrativa. A Faculdade de Economia do Porto, ela tem tanto aula de gestão, que seria algo relativo à nossa administração no Brasil, e também na parte de economia. Foram as matérias que eu escolhi, encaminhei para o meu professor, que era responsável por essas matérias na UDESC, até para a conferência de menta e já ter um sinal prévio dele, se a matéria era compatível ou não, se poderia ser validado ou não. E aí ele me dando o ok. Eu já tinha ouvido falar de Porto, era uma cidade que me seduzia bastante. No norte de Portugal, também já tinha pesquisado que o português daqui é um pouco mais fácil, comparado com o português do sul, né, de Lisboa para baixo. Então não teria tanto essa dificuldade da língua. A questão também, como o meu prazo estava um pouco curto, e por mais que eu tenha um nível de inglês bom para fazer um intercâmbio, eu não ia conseguir nenhum certificado a tempo para comprovar, né, a minha proficiência em inglês. Então eu acabei optando por Portugal no primeiro momento. Fiz uma pesquisa a respeito das cidades que mais me chamavam a atenção. Acabei escolhendo Porto. A partir daí foi mais o processo mesmo de fazer toda a aplicação, conforme manda o UDESC, conforme manda
o consulado para retirada do visto e também a aplicação aqui na universidade. Como é que foi a tua chegada aí em Portugal? Conta quais foram as suas primeiras impressões, assim, como é que foi a tua experiência quando chegou no país para fazer o intercâmbio? Olha, eu vim bem animado depois de toda a empreitada para conseguir o visto, né, de estudante, porque eles liberam a carta de aceitação ali por meados de dezembro e você tem que aplicar o visto, que é realmente o documento que confirma que você está apto a estudar na Universidade do Porto em determinado semestre, e você tem um tempo muito curto para fazer a aplicação do visto, né, enviar para o consulado e eles te dão o retorno, às vezes falta documento. Então, acredito que essa foi a minha maior dificuldade. Tanto é que meu visto chegou, assim, faltando cerca de uma semana, 10 dias para vir para cá. E aí, quando chegou o visto, eu pensei, era para ser, então fiquei mais tranquilo. Já tinha algumas experiências de viagem internacional, também morava sozinho em Joinville, então não foi nenhum choque, mas foi bem bacana. Até criamos um grupo de brasileiros que estavam vindo para o Porto, brasileiros de todo o Brasil. Até uma dica também para quem quer fazer intercâmbio é procurar grupos, né? Tanto no Facebook, a gente fez um grupo no Facebook, depois a gente foi para um grupo do WhatsApp, que todo mundo se ajudou com documentação e moradia para quem ia vir, para quem estava saindo, às vezes deixando algum lugar vago. Quanto à minha primeira impressão no Porto, parecia, sendo sincero, um estado diferente do Brasil. Quem já viajou pelo Brasil sabe que as coisas mudam muito de um lugar para o outro, então foi até um pouco engraçado. No começo, eu vim sem lugar para ficar, que foi um erro meu. Eu fiquei na casa de um colega no primeiro dia. Até então, a minha ideia era, se eu não achasse nada tão cedo, eu ficaria no hostel. Até uma dica para quem está vindo é porque existe muito golpe aqui em Portugal, essa questão principalmente de aluguel. Então, muita gente, ouvi casos de gente que pagou o aluguel, chegou aqui, a casa não existia, a pessoa tinha sumido. Então, isso também me deixou um pouco de receio. Mas, por sorte, eu consegui o contato de um casal de brasileiros que estavam passando férias no Brasil. E aí eu consegui alugar o apartamento deles por um mês, que foi o tempo necessário também para correr atrás e ver outras possibilidades. E nesse meio tempo, a própria Universidade do Porto me informou que eu tinha sido selecionado para residência universitária, que aí também já ajuda a cortar muito custo, e tem toda a questão que eu estava procurando de morar com outras pessoas de outros países e ter essa experiência. E aí, a partir do segundo mês, eu fiquei na residência universitária até o final do meu período acadêmico aqui, e foi uma experiência sensacional. Não sei se aí em Porto você está convivendo mais com brasileiros ou tem gente de outros países também. Como é que é o teu círculo social e a tua turma aí na faculdade? Bom, desde o momento da minha chegada, como a gente já tinha um grupo que, se eu não me engano, tinha cerca de 200 brasileiros que estavam vindo aqui para o Porto na época, até pela questão de que muitos foram aprovados com outros tipos de bolsa. Eu vim como mobilidade livre, mas teve alguns que vieram com bolsa Santander, entre outras. Muitos deles não conseguiram fazer o intercâmbio no momento que eles passaram para o intercâmbio, pela questão da pandemia. Então, agora, no primeiro semestre de 2022, teve muita gente vindo para cá com bolsa aprovada em 2020 e 2021. Então, a cidade ficou uma loucura. A quantidade de estudantes aqui foi algo realmente impressionante. No começo eu tive bastante contato com os brasileiros, mas eu sempre, isso também é uma outra dica, né? Sempre procure sair da bolha, porque senão você vai ficar naquela panela e às vezes vai deixar de criar outras experiências, por conta disso. Eu entrei em alguns grupos que os europeus chamam de Erasmus, que é o intercâmbio entre eles, né? Quem está na União Europeia tem essa facilidade de trocar de país. E existem vários grupos de Erasmus para tudo, assim, desde para se reunir, para fazer atividades pela cidade, passeios turísticos, viagens, festas. Então, eu sempre procurei também entrar nesses grupos para conhecer pessoas novas, e tive contatos com gente do mundo inteiro. Foi incrível, não só europeus, mas também africanos, asiáticos. Uma experiência que vale muito a pena. Foi isso que eu estava buscando no intercâmbio, então também, né, já me deu
um gás a mais para procurar esse tipo de situação. O inglês ele é importante assim para você fazer intercâmbio em Portugal para aproveitar bem a experiência, né, mesmo num país que fala português? Olha, eu diria que é extremamente importante. No momento que eu cheguei, eu lembro que eu pedi informação num lugar, isso em Lisboa, não consegui entender nada. Pedi em outro lugar, não consegui. No terceiro lugar que eu fui, eu já falei inglês, que era já para facilitar a minha vida. Então, o inglês sim é muito usado aqui, né? Quase que impossível você falar só português, eu diria. Eu morei numa residência universitária, eu posso até listar as pessoas que estavam junto comigo. Um garoto de Guiné-Bissau, outro de Moçambique, um francês, 2 franceses, aliás, um espanhol e um colombiano. Então, assim, era uma mistura. Aí tinha um libanês também. Era uma mistura de idiomas ali, que chegava a ser engraçado. Mas a língua que a gente sempre se comunicava era inglês, não tinha como ser de outro jeito. Qualquer lugar que você vá, qualquer passeio que você vá, qualquer pessoa que você precise pedir informação ou queira conversar, é sempre bom ter um inglês ali para te auxiliar, porque senão você vai dormir no ponto, basicamente. Mas as aulas na Universidade do Porto que você está fazendo são em português? Sim, eu até cheguei a solicitar uma aula em inglês, só que a Universidade do Porto aí pediu para alterar minha grade para aula em português, porque como tinha dado esse problema que eu relatei, que era da questão que muita gente foi aprovada no intercâmbio e só conseguiu fazer em 2022 por conta da pandemia, a quantidade de alunos internacionais era muito grande. Então, a Universidade do Porto pediu para nós brasileiros liberarmos as vagas das aulas que seriam ministradas em inglês para os estudantes que realmente não falavam português, mas muitos materiais de professores eram em inglês, porque eles dão aula tanto em português como em inglês. Muitos termos, principalmente da economia e da gestão, são em inglês, então meio que não tem para onde fugir. Agora o português aí dos teus professores, você precisou de legenda no início ou se acostumou rápido? Olha, nas primeiras 2 semanas eu fiquei um pouco até assustado, eu pensei: "Caramba, como é que eu vou entender agora as aulas e tudo mais?". Até porque quando eu cheguei ainda estava numa etapa da pandemia que tinha que usar máscara em todos os lugares, inclusive na sala de aula, e a questão da máscara também acaba abafando um pouco a voz e era algo que me assustava um pouco. Mas quando eu fui para aula, eu vi que os professores, já estão acostumados com muito brasileiros, então eles já têm uma didática, né, uma dicção bem clara, então não teve dificuldade nenhuma, foi super tranquilo. Claro que tem um período de adaptação ali, em questão de 1, 2 semanas você vai estar entendendo muito melhor, mas a questão dos professores me surpreendeu bastante, é um português bastante claro, claro, com sotaque português, mas sem problema nenhum de entendimento. Lucas, conta um pouco pra gente como é que é a universidade, como é que é estudar na Universidade do Porto. Explica um pouquinho pra gente como é que é estudar lá. Olha, a Universidade do Porto é uma universidade que me chamou muita atenção, tanto pela estrutura como a própria administração conduz essa questão de estudantes internacionais também. A Universidade do Porto, a estrutura dela, ela é muito parecida com a UDESC. É como se fosse uma estrutura de polos que tem na UDESC, só que na mesma cidade. E aí existem várias faculdades espalhadas pela cidade. Faculdade de Ciência, Faculdade de Letras, Faculdade de Economia, Faculdade de Engenharia, que são vários polos. Eu fiquei no polo de Economia, que ficava no polo universitário aqui da cidade, ou seja, tem várias faculdades lá, além de Economia, tem a Faculdade de Engenharia, Psicologia, que é meio que um polo da cidade destinada só para faculdades. A estrutura da faculdade me chamou muita atenção. Cada faculdade tem seu anfiteatro, tem seu refeitório, muitos deles abrem final de semana, feriado, tanto para almoço para janta. Questão da estrutura de sala de aula também muito boa. É uma universidade tradicional, muito antiga aqui no Porto também, bastante renomada, então vale muito a pena conhecer. Conta um pouco como é que é morar na cidade do Porto. De modo geral, como é que é a cidade, como é que é viver aí. É uma das cidades mais bonitas que eu já visitei, para ser sincero. Uma cidade muito bonita, não é tão grande, então é uma cidade que é fácil de se locomover. Transporte público funciona muito bem, tem metrô, tem ônibus, tem o Rio Douro aqui, que é um ponto característico também, bastante famoso da cidade. Algo que me chamou a atenção é a culinária. Acredito que não só em Porto, em todo Portugal se come muito bem.
A questão da organização da cidade também tem muitos pontos turísticos. Em 2, 3 dias você consegue praticamente conhecer a cidade toda. Então é uma cidade fácil de se viver, fácil de se locomover e se come muito bem. E como é que é para você se manter aí em Porto? No momento que eu estava na residência universitária, eu estava pagando cerca de 160 euros a mensalidade, que é um valor até um pouco caro, né? Se a gente for botar na ponta do lápis para os padrões brasileiros, né? Fazendo a conversão. Mas se a gente vê com a ótica do preço de aluguel de Portugal, é um valor bastante em conta. Aqui dificilmente você vai achar um quarto numa casa compartilhada por menos de 250 a 300 euros por mês. Muitas vezes mais as contas, né? Divide em internet, luz, água. Na residência universitária eu pagava cerca de 160 euros, já com todas as despesas inclusas. Energia, água e internet. Foi algo que me ajudou bastante na minha permanência aqui. Outro ponto importante, muitas universidades aqui têm seu próprio refeitório, tanto com almoço como com janta. São refeições bem generosas. Geralmente, pelo menos na Universidade do Porto, a gente tem direito, né, a um prato que você escolhe. São cerca de 4 opções por dia, então 2 opções de carne, uma opção de peixe e uma opção vegana. Um prato de sopa e um pão e uma sobremesa. Então são refeições bem reforçadas, ali em torno de 2,50, R$ 3, dependendo da faculdade. Também me ajudou bastante na questão tanto financeira como a questão do tempo também, de não precisar ir para casa, cozinhar e voltar para a faculdade. Foram pontos que me ajudaram bastante e também me chamaram a atenção. Lucas, você está terminando, você já terminou, né, na verdade, o seu semestre aí na Universidade do Porto e está curtindo um pouquinho aí na Europa antes de voltar para o Brasil. Eu queria que você tentasse dar uma ideia para quem está ouvindo do que você imagina que essa experiência aí de um semestre em Portugal vai impactar na tua vida, assim, como até como pessoa mesmo, como profissional, o que você acha que vai trazer de volta dessa experiência? Eu acho que como pessoa, você acaba criando muitas experiências aqui. Você vive um pouco a vida de imigrante, então é meio que ou você faz acontecer ou ninguém vai fazer para você, que isso já é uma baita lição de vida. A questão de todos os contatos que eu criei, todas as amizades, assim, hoje, pelo que a gente combinou com os meus amigos também intercambistas, a gente tem que quase rodar o mundo para visitar todos eles. Então, esses contatos são impagáveis, que você vai conhecendo, as possibilidades que isso te abre, né? Tanto para visitar ou até mesmo para conhecer um profissional de uma área diferente, para se um dia vocês quiserem fazer uma parceria ou algo do tipo, ou apenas trocar uma ideia mesmo, você tem esses contatos, é uma rede de networking sensacional que você faz durante o intercâmbio, ainda mais numa cidade cosmopolita como é o Porto e como tantas outras aqui na Europa. E na questão profissional, eu vejo que o Brasil reconhece muito, né, quem passa um tempo fora, quem estuda fora. Talvez se eu seguir uma carreira indo mais para a parte econômica, como eu vinha fazendo antes de vir para cá, eles já vão ter um olhar no meu currículo de outra maneira. Assim, ele estudou fora, ele teve outras experiências, talvez ele já conheça um pouco mais do mercado europeu de uma forma diferente do que a gente. Então você sempre acaba trazendo coisas novas na sua bagagem que com certeza pode auxiliar muito no seu desenvolvimento profissional. Então eu estou entendendo que a tua recomendação para os colegas é o seguinte: tendo oportunidade, vai. Vai porque é legal e é um diferencial que você vai ter aí para a tua vida e para a tua carreira. É mais ou menos isso? Com certeza. Eu sei que também não é o perfil de todos, né, querer, assim, desbravar o mundo, mas quem tem esse interesse, a minha dica com certeza é essa, vai. Você vai sofrer um pouquinho, mas nunca nunca ninguém morreu por isso e faz parte também do crescimento, né, a gente sair um pouco da zona de conforto e criar novas experiências que depois quando a gente olha para trás, a gente com certeza consegue dizer que valeu a pena. Muito legal. A gente conversou aqui com o Lucas Pesotti Sivert. Ele é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, faz o curso de Engenharia de Produção e Sistemas na UDESC Joinville e
acabou de terminar o intercâmbio dele, ele ainda está em Portugal, na cidade do Porto. Ele ficou 6 meses estudando na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e acabou de compartilhar essa experiência muito legal dele aqui com a gente. Lucas, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Eu que agradeço e espero que esse podcast e algumas dicas possam ajudar aí os futuros intercambistas. E olha só, as inscrições para as bolsas do PROME, o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC, continuam abertas só até esta terça, 20 de setembro. Não perca esta oportunidade. São 25 bolsas para alunos de todos os centros da universidade. Só na ESAG são 5 bolsas, 2 para estudantes de administração, 2 para administração pública e 1 para economia. Vai lá no site udesc.br/exag/intercâmbio/prome. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.